cá estamos nós preparadíssimos. Esses aplausos forçados para a doutora Alexandra. Bem-vinda. Doutora Alexandra. Verdade. Ela Como é que no tem inverno essa está cor bem, tão no verão ainda está uniforme? melhor. Mas espera que eu preciso saber como é que tem essa cor tão uniformezinha, tão linda, tão bonita. Também o uniforme, só vê os braços, o colo do peito e Não, a cara. mas está tudo igual, tu não vês. Estou de férias, estou de férias. Sim, mas como é que conseguiu essa cor tão uniforme? Porque um bocadinho de sol, porque eu não tenho cores muito. diferentes. Um bocadinho de sol, não muito. Óleo de coco, que é uma coisa maravilhosa. Certo. Eu misturo um pouco de protetor solar mineral, ponho assim um bocadinho e com muito óleo de coco e vou passando óleo de coco. Eu acho que realmente faz assim uma cor uniforme. Passa publicidade, se a Iglo a apanhasse, chamava-lhe um douradinho. É Essa é que era. verdade, está linda, muito bem. Ora bem, falamos de cortisol, alto ou baixo. Eu ainda há bocado estava a brincar com a situação de um elevador, no caso das pessoas que têm medo de ficar presas no elevador. Nesse caso, o cortisol sobe ou desce, por exemplo? Nesse caso sobe. Sobe, lá está, então estava bem. Então o cortisol é a hormona do stress. É Exato. produzida pela glândula suprarrenal, que são umas glândulazinhas que estão em cima do rim, e que muitas vezes é o papão e é conotado com coisas más. Ai, tenho stress, o meu cortisol. Mas, como todas as hormonas do nosso corpo, se existem é porque fazem falta. E Claro. o cortisol faz muita falta. Além de ser a nossa hormona natural anti-inflamatória, tanto que quando a pessoa tem alguma dor, toma um corticosteroide, não é? Que vem do cortisol em doses mais altas. Portanto, o nosso natural sistema sim. anti-inflamatório é a produção de cortisol, mas ele é super importante para nos dar o sinal de alerta e de arranque. E se nós nos reportarmos ao homem primitivo, eu gosto muito de fazer este raciocínio, porque acho que o nosso corpo é tão inteligente, e se nós nos tentarmos analisar sempre, reportando ou vendo como é que é as primórdios. origens das coisas, eu acho que tudo faz imenso sentido. Antigamente, o homem das cavernas, se via um leão, tinha um disparo de cortisol, É óbvio. porque é esse disparo de cortisol que faz das duas uma, ou que a pessoa se atira ao leão para matar o leão, ou que fuja. foge, ou que fuja. Portanto, mas o cortisol não é a adrenalina. É o que faz. Não, o cortisol advém também da adrenalina. Portanto, tem um pico de adrenalina que depois vira o cortisol. Exatamente, não vamos complicar. Mas está tudo mais ou menos dentro da mesma ação. Muito bem. Então o que é que acontece? O cortisol é benéfico para isto, para nós reagirmos. É benéfico de manhã, as pessoas têm que ter algum cortisol. Aliás, o cortisol, ele é produzido pelo nosso corpo de uma forma circadiana, é o que mantém o nosso ciclo circadiano. Ou seja, é aquilo que me faz... O sono ajuda? É aquilo que me faz de manhã, eu tenho níveis maiores de cortisol que vão baixando ao longo do dia, que me faz à noite, ao fim do dia, eu produzir uma outra hormona que se chama melatonina, que já toda a gente sabe, que é o que nos faz dormir, ok? Uma hora, sensivelmente, antes de nós acordarmos, começa a haver uma produção de cortisol, que é a hormona que me diz, acorda e está aqui um dia à tua frente, ok? Portanto, mas eu posso não acordar naturalmente. E se eu não acordar naturalmente... demora um pouquinho... Mais a reagir. Mais a reagir, porque precisa de dopamina, precisa de todas as hormonas e os neurotransmissores que fazem com que nós tenhamos aqui um dia... Certo, Okay? grande, sim. Pronto. Portanto, isto seria o normal, o cortisol alto de manhã e vai baixando durante o dia. Ou, também é normal que durante o dia tenhamos alguns picos de cortisol... Quando a doutora diz alto, quer dizer a bons níveis. Não, ele dispara de manhã... Dispara de manhã, mas fica num nível... fisiológico, correto. No nível fisiológico. Portanto, não fica lá nos píncaros do mal. Não fica nos píncaros do mal. Mas o problema, Maia, o problema não está na manhã, porque normalmente as pessoas têm um cortisol que dispara de manhã e depois têm que baixar. Claro. O problema... Vai-se gastando. Exatamente. O problema é que muitas pessoas, hoje em dia, nós vivemos em stress permanente. Ou seja, em vez de eu ter os tais picos de stress durante o dia, eu tenho um exame, venho à televisão, eu tenho um problema qualquer, um pico de stress, isso é completamente fisiológico e o corpo está preparado para isso e para entrar rapidamente em equilíbrio, em homeostasia. Está tudo perfeito. O problema é que a forma como nós vivemos hoje em dia é completamente contra a natura. Porque as pessoas vivem em stress o dia todo. Ou porque têm os filhos, ou o telefone toca, ou porque não têm dinheiro, ou porque não sabem o que vão fazer para a comida, ou porque têm um patrão em cima. É por isso que não dormem. Porquê? Porque estão o dia todo, em vez da curva do cortisol ir descendo ao longo do dia, que é o que me permite ao fim do dia eu produzir melatonina, porque a melatonina e o cortisol têm curvas contrárias. Certo. Okay? À noite eu tenho melatonina,
que é produzida pela glândula pineal e é produzida na ausência de luz. Por isso é que nós aconselhamos as pessoas a dormirem sem luz. Claro. E o cortisol é um ciclo contrário, portanto é o que é produzido de manhã. O que acontece, infelizmente, e as pessoas, é difícil controlar isto, eu sei, porque muitas vezes os meus doentes dizem: doutora, mas como é que eu faço? Porque eu tenho problemas o dia inteiro e porque... Sim, como é que se faz, como é que se faça faz? isso? E temos que fazer e temos que controlar, porque se nós vivemos o dia todo com a curva, não respeitando esta curva de cortisol, Claro. além de não conseguirmos dormir durante a noite, aquilo que a Maia estava a dizer, à noite eu não consigo dormir, se eu tenho o cortisol lá em cima eu não tenho produção de melatonina. Então não consigo dormir. E o que acontece é que as nossas hormonas têm uma capacidade, as nossas glândulas têm uma capacidade limitada de produzir hormonas. Claro. Se eu vivo muitos anos com um colesterol lá em cima, eu vou desregular todas as minhas hormonas, porque as hormonas é uma linguagem, esta linguagem está toda interrelacionada. Eu tenho sim. aqui uma questão muito prática para lhe colocar. Eu, por exemplo, tenho o hábito de não dormir totalmente às escuras. Ou seja, não tenho luzes acesas, mas gosto de deixar um bocadinho no caso das persianas abertas, deixo sempre a porta do quarto aberta para que haja circulação. Por exemplo, se um dos meus cães precisa de me alertar para alguma coisa ou isso, portanto, deixo sempre uma porta aberta. Portanto, o meu quarto nunca está completamente escuro. Está assim num cinzento. Pronto. Isto prejudica a produção do meu cortisol? A produção de melatonina, à noite da nesse caso. melatonina. Se for uma luz fraca, não irá muito influenciar. Não tem luz. Até porque mas que não é bem totalmente escuro. É uma cinzento. penumbra, é um Sim, uma cinzento e penumbra. depois tem a luz normal da manhã, quando nasce o dia começa a aparecer luz Pois, e aí estava inibe a a ver a produção da luz do dia, melatonina mas não, e eu entra quando num ciclo acordo é à normal. noite. Quanto a mim é muito mais prejudicial a pessoa dormir com uma luz vermelha, ou a luz da televisão, ou a luz do telemóvel, ou Mais do que se for a luz natural. Muito mais do que se for a luz natural, e até porque a produção de melatonina vai diminuindo também com a idade, não é? Por isso é que as pessoas também dormem menos. Se a Maia, só para concluir e para responder à sua pergunta, se conseguir dormir 8 horas e se perceber que dorme, isso é muito, muito importante. Eu só durmo 5 desde miúda. Pois, mas Sim. é Pois, muito mas é o meu importante organismo é para assim. o seu sistema imunitário. A melatonina é uma hormona que regula a parte imunitária, é a hormona do anti-envelhecimento e é aquilo que faz com que nós consigamos depois ter todo o nosso sistema hormonal. Mas todas as pessoas têm obrigatoriamente de dormir 8 horas? Há pessoas que precisam dormir menos e há pessoas que precisam dormir pronto, mais. estou Agora, mais a decalagem descansada. de tempo não pode ser eu durmo 5 horas e estou ótima porque durmo 5 horas. Isso vai ter repercussões mais estou tarde na ótima sua porque vida. durmo 5 horas. Se eu ficar na cama, se eu acordar e ficar na cama mais uma É hora, pior. fico Sim. pior. Eu queria- Deixa-me, estamos a falar sempre do excesso de cortisol, dado os picos de ansiedade que as pessoas têm. Às vezes não são picos, é constante. É constante Pronto. e esse é que é o problema. Quando porque, não se produz. Porque altera todas as outras Sim, vai hormonas. desregular hormonalmente tudo, E porque está tudo faz encadeado. engordar. E faz engordar. O que é que faz isto? Antes de irmos depois à baixa de cortisol, acho que é importante perceber o que é que faz se nós nos mantivermos sempre com o cortisol alto. Primeiro, vai haver um aumento do açúcar no sangue. E se há um aumento do açúcar no sangue, a pessoa tendencialmente vai engordar. Há a gordura do corpo vai ser deslocada para a zona abdominal. Nós, quando vemos homens estressados e mulheres que iniciam e que percebemos que estão com uma fase de vida muito mais estressada, essas pessoas vão engordar normalmente nesta É por parte isso do que corpo. dormir pouco ou dormir mal dá fome. É por isso que dormir mal dá fome. Dormir mal altera um sistema de regulação de hormonas que é a grelina e a leptina, e a pessoa efetivamente fica com muito mais fome. Quem dorme mal engorda, quem dorme pouco não consegue emagrecer. Quem tem muito cortisol não consegue emagrecer. E pior ainda, o sistema de cortisol altera, porque as hormonas são todas relacionadas, a suprarrenal, há um eixo muito importante que é o adrenal, hipotálamo, hipófise. E se a hipófise está alterada, a hipófise é o que regula o TSH, que são as hormonas todas, daí vêm as hormonas todas da tiroide, é o que regula o FSH, que vem as hormonas sexuais, e por isso é quem tem muito cortisol também, a parte de Sexual, infertilidade, isto tem repercussões em tudo. Claro. E tem também um ACTH, que é tal a hormona que vai dar o cortisol. Portanto, como vêem, uma alteração na suprarrenal vai-me dar uma alteração no meu sistema hormonal completo.
E então o como é mais que nós triste, fazemos o mais, para ter isto? para ter isto? O mais triste é que aquilo que normalmente se faz é toma lá um comprimido à noite para dormir e um calmante, e de dia toma um calmante Para porque estás muito acordar. nervosa. E este tipo de atitude remedeia a parte aguda, silencia o nosso corpo, mas não vai corrigir a causa. Claro. E a partir daí nós vamos ter uma série de repercussões e depois O que é quer aquela dizer medicina que é do bombeiro Deixa-me SOS. só perguntar-lhe isto. O que quer dizer que se a pessoa tomar um calmante para dormir Sim. e de facto esse calmante fizer efeito e a pessoa até conseguir dormir bem à noite, não regula, Não regula, porque com o calmante... ou seja, não produz mais melatonina? Não produz mais melatonina. O que o calmante vai fazer, vai adormecer, mas não vai... Primeiro não vai aumentar a produção de melatonina. Ok. E segundo tem uma outra situação grave. Não nos vai deixar entrar no sono REM. E aquilo que nos controla o nosso sistema de sono nós devemos entrar várias vezes durante a noite num sistema REM. E é esse Que é quando se mexe muito os olhos. E é esse tipo de sono que é o sono reparador. E muitas pessoas que tomam comprimidos para dormir acordam cansadas. E não acordam reparadas. E porque não conseguem entrar neste sono Ok. REM. Já percebemos o excesso. Quando se produz pouco cortisol, o que é que acontece? Antes disso, é assim, eu não quero falar em doenças, porque nós temos doenças que são doenças da suprarrenal. Temos o Cushing, que é quando há uma doença em que há muita produção de cortisol, e temos a doença da Addison, que é quando a suprarrenal não produz cortisol. Vamos deixar essas questões Para outras Muito matérias, para para outros dias. Outras outras notícias. conversas. Claro. Vamos falar naquilo que afeta a maioria das pessoas, que é realmente níveis muito altos de cortisol, constantes e muitas vezes ao longo de muitos anos. O que é que acontece? As nossas hormonas têm uma capacidade muito limitada de produzir hormonas, as nossas glândulas. Ou seja, eu não consigo produzir cortisol o resto da minha vida. Vai chegar a um ponto que o nosso corpo me vai dizer assim, olha, espera lá, eu já produzi muito, portanto eu agora vou ter que poupar. E então começa a entrar num metabolismo de poupança de cortisol. Ok. E quando eu poupo cortisol, eu vou acordar, em vez de ser com aquele valor alto que me permite ter energia, eu vou acordar quando vou ter níveis muito baixinhos de cortisol durante o dia todo. Então são aquelas pessoas que têm fadiga adrenal. E são as pessoas que acordam sem energia, que se arrastam, que têm que dormir ao meio do dia, que ao fim do almoço têm que dormir, têm que comer doces, porque acham que o doce lhes dá o conforto e que lhes dá energia. Ai não, agora eu vou comer um pãozinho com manteiga e com queijo, ou com marmelada, ou com não sei o quê, porque isto vai-me dar energia. Isso é um conforto, precisamente, por a pessoa já estar a entrar numa coisa que nós chamamos fadiga adrenal. E eu acho que este é um tema super importante, a fadiga adrenal, porque está na base da grande maioria dos desequilíbrios hormonais que nós estamos sujeitos hoje em dia. E isto não fica só nas hormonas. E como é que a pessoa sabe se tem esse desequilíbrio ou não? Faz exames, faz análises, faz o quê? A pessoa pode, primeiro pela sintomatologia, pela anamnese. Mas como nós sabemos que a sintomatologia encaixa imensas O coisas. que eu costumo mandar fazer, e mando normalmente fazer, é uma coisa que nós chamamos a curva do cortisol. Pronto, curva do cortisol. Pronto, a curva É do análise. cortisol, análise. Eu costumo pedir a análise salivar por uma questão, não é que seja a mais fidedigna, mas é uma questão prática. As pessoas levam para casa umas fitinhas e em casa é fácil fazer, porque isto, como é uma curva, eu não posso ir ao laboratório de manhã. Não, E agora é só uma altura do dia, tem que ser exatamente, e não posso ir ao laboratório à meia-noite, Certo, não é? certo, Como é certo, óbvio. certo. Então, as pessoas levam as fitinhas para casa e fazem elas próprias a medição. Normalmente nós pedimos às 8 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde e à meia-noite. E fazemos 4 tomas de cortisol. E percebemos como é que está a curva. Se baixa... Mas essas fitinhas mudam de cor? Sim, depois entrega no Mas são laboratório. analisadas, sim. Não, Ah, são são analisadas. analisadas. Entrega Ok, no laboratório, muito bem. mas permite fazer a colheita. Certo. Fazer a Às colheita horas em casa certas. e às horas certas. E o laboratório depois Não, envia-nos podia a ser umas nós. fitinhas como o teste da gravidez, mudavam de cor. Não, ou- a fita depois é um Já dispositivozinho percebi. Já e vem percebi. depois uma curva. E o laboratório envia-nos uma curva Muito bem. para nós podermos ter a percepção se o cortisol de manhã está alto, se está abaixo, se a pessoa já está em fadiga adrenal. Portanto, uma pessoa que tem um cortisol muito alto de manhã e que não desce durante o dia, não está ainda, pode não estar E em como é que fadiga. se trata? Só com mudanças comportamentais Primeira ou há coisa, suplementação? Maia,
Primeira coisa é o quê? A alimentação. Pois, as mudanças A comportamentais. alimentação. claro. A alimentação é fundamental e nós, através da alimentação, conseguimos corrigir muito. Uma pessoa que entra o pequeno almoço a comer açúcar, a comer fruta, a comer os iogurtes, a comer o pão, começa a ter isto, começa a descontrolar tudo. Portanto, esse é o primeiro passo, ter uma alimentação equilibrada. Ter uma alimentação rica em alguns aminoácidos que nós precisamos para produzir a serotonina, para produzir os neurotransmissores. Precisamos ter uma alimentação rica em gorduras boas, em polifenóis. O chá verde e os chás têm a tianina, que é um aminoácido que controla muitíssimo bem a serotonina e, portanto, que controla os níveis de cortisol. A alimentação é fundamental. Que já falámos aqui várias vezes, desde os legumes, oleaginosas, as folhas verdes, tudo o que tem vitaminas do grupo B. Se eu não tenho complexo B, eu não consigo produzir os neurotransmissores. E, portanto, o nosso corpo é uma fábrica. Se eu não dou matéria-prima, Claro, não produz. Não trabalha. produz nada. Claro. Portanto, a alimentação é fundamental. Primeiro passo. Depois, eu acho que há um outro ponto que controla e que ajuda muito, que é o exercício físico. Nem que seja 15 minutos de manhã. Nós aconselhamos muito os doentes e ensinamos os doentes na clínica toda, a nossa equipa trabalha neste sentido de motivar as pessoas a fazerem os HIITs. Sabem o que são HIITs? São treinos de alta intensidade Treinos durante pouco tempo, sim. Exatamente. Que de manhã? De manhã. Durante pouco tempo. Ah, Bem, eu não me diga que está a entrar em fadiga. Não. só de ouvir. Não fadiga, não tenho qualquer tipo de fadiga. Eu não faço exercício porque me cansa. Eu não faço isso porque não gosto. Gosta, eu sei. Mas não é porque é me cansa, fundamental. não me cansa nada. O exercício controla tudo. Controla muito, a pessoa fica. Dá vida, dá uma informação ao Primeiro a corpo. pessoa morre, depois fica com a vida. Damos uma informação ao corpo que estamos vivos. Exato. Portanto, é fundamental. Depois, há muitos estudos e cada vez mais que mostram que realmente a meditação durante o dia, ou seja, nós termos alguns períodos durante o dia que podem ir de 10 a 20 minutos em que há ausência do sentir o tempo. Não sei se me estou... Sim, perfeitamente. É a ausência de sentir o tempo. A pessoa desliga. A pessoa desligar 10, 15, 20 minutos tempo para si, na é realidade. fundamental. Isso eu faço. E depois há outras técnicas, como a EFT, que nós Teremos que ajudamos falar muito. noutra altura, doutora. Porque isto é um tema Falar que noutra se altura. esboa com o tempo, lá está, Como não é é? que Vamos podemos ouvi-la. fazer uma gestão de Do stress, exercício e de meditação Mas o ao stress, longo do hoje dia? em dia, eu considero que é um dos maiores fatores que causam Então, mas doença. já foi considerada a doença E do século XXI, e certo? pela qual nós estamos doentes. Muito Exato. bem. Muito obrigado, doutora Alexandra Vasconcelos. É sempre um gosto recebê-la. Muitíssimo Obrigado. obrigada. Já sabemos que encontramos a doutora Alexandra Vasconcelos nas clínicas de Viver, portanto é sempre importante sabermos isso.